Agora estamos ao vivo no momento que eu termino aqui de fazer o meu gabinete aqui, o meu GDO, que todo mundo acha que a gente tem, né? Estou apertando play aqui nas minhas redes para botar o link da live para rodar. Acabei de chegar em Orlando, peço desculpas pelo atraso, mas foi aquém do nosso desejo. Mas estou feliz de estar aqui. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Como é que você está? Está em Miami, né? Tô em Miami, tô em Miami. Eu tô muito bem, obrigado. Me sinto honrado aqui de entrei para seleto É, grupo dos 37 patriotas indiciados por golpe de Estado, o famoso golpe da Disney. é o Disneyland Coup d'État. É aquela história, né? O cara ia fazer um golpe. Ele falou: Ó, vou fazer um golpe. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar de ser presidente. Aí, quando eu deixar de ser presidente, quando eu não comandar mais as Forças Armadas, não ter acesso à polícia nem nada, a gente vai lá para fazer um golpe. Mas a gente vai melhorar. Antes de a gente dar um golpe, eu ainda vou antecipadamente nomear os comandantes de força que o meu, né, o cara que vai sofrer o golpe, o Lula, vai decidir. Aí bota lá o chefe do Exército, o 01 da Marinha, da Aeronáutica, tal, tal, beleza. Para melhorar ainda, para encorajar a rapaziada a dar um golpe, eu vou fazer o seguinte: eu vou para os Estados Unidos, tá ok? Aí você vai para os Estados Unidos para a galera ficar animada lá para ir para a rua. Aí, quando o golpe ainda estiver em execução, ainda vou twittar lá da Disneylândia, vou falar assim: ó, voltem para suas casas, não façam isso, tal, 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 sou contra. Pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. É porque não dá para levar muito a sério essa questão de golpe, né? Eu acho que a Bia Kicis, numa entrevista mês passado na CNN, ela foi muito feliz. E agora eu confesso para você, Paulo, eu acabei de pousar aqui nos Estados Unidos, mas eu não tenho nenhum detalhe. Você tem algum novo detalhe com relação a essa denúncia da PGR? Eu confesso para você que eu só li alguns trechos. Basicamente é uma repetição, de um modo geral, do que havia sido. Eu não sei o que esse pessoal faz na PGR, porque eles passaram esse tempo todo, desde meados de dezembro até agora, para basicamente falar a mesma coisa que foi dito pela Polícia Federal no indiciamento. Trabalharam Eu nas achei férias, muito né? interessante. Trabalharam nas. Você imagina, gente, se fosse para pegar vagabundo, bandido, assassino, se fosse essa mesma disposição, o Brasil ia estar muito mais seguro. Uma força-tarefa trabalhando. Cada um desses vagabundos da PGR ganha no mínimo 30 conto, é 30 conto para cima. Todos eles. E se você for olhar os salários mesmo dos subprocuradores, olhar, entrem, vocês que estão em casa no portal do Transparência, peguem o nome dos subprocuradores e analisem quanto ganha cada um. Vocês vão ver, é fortuna, é marajá mesmo. É que uma boa São parte deles realmente ganham, são de outros estados, então ganha diária. E a diária não entra no teto, porque é indenizatória. Então eles passam dos 40 e poucos mil reais, que é o teto atual, né, de ministro do STF. uma ganham e ganham felizes. E esse pessoal trabalhando duro com o nosso dinheiro resolveu fazer essa palhaçada. Que aqui nos Estados Unidos, Edu, você que acompanhou, tava, eu que te acompanhei aqui nessa semana passada, nessa visita aqui, e agora você está de volta aqui aos Estados Unidos, a gente teve em muitos lugares tentando explicar o que estava se passando, né? E é um espanto de todo mundo. Né? As pessoas, quando tentam entender o que está acontecendo no Brasil, elas ficam, não, mas espera aí, mas o Moraes, ele é juiz, mas quem que está conduzindo a investigação? Não é ele também. Não, mas e quem que diz que foi vítima de tentativa de assassinato? Foi ele também. Aí você fala assim, as pessoas, não, mas não é possível. É aquele clássico do Não é Chaves, né? Ele possível. vende os churros, depois ele corre para o outro lado, ele mesmo compra os churros, depois ele volta para o outro lado, ele barganha na venda dos churros. Hoje eu estava gravando com o meu pai, na verdade eu estava traduzindo para ele, né, o PBD, o Patrick Ben Davi podcast Bad aqui. David, Bad David. Back David. Enfim, e é isso daí mesmo. A gente tem que voltar a falar, voltar a explicar como é que é, algumas vezes, até que o estrangeiro consiga entender o que está acontecendo, porque ele não acredita, ele pergunta, enfim. E é realmente complicado, porque isso aqui que está acontecendo no Brasil é de dar inveja ao Kim Jong-un. Né? Eu acho que lá na Coreia do Norte, até quando eles fazem lá algo favorável ao ditador, é menos escandaloso do que estava acontecendo, do que está acontecendo no Brasil. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Paulo. Duas perguntas, na verdade. Vou aproveitar que você está nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava vendo um vídeo seu que depois eu quero entrar nesse assunto, que era da questão
da suspeita dos ministros do STF se desfazendo dos patrimônios. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Desfazendo dos patrimônios nos Estados Unidos, mas esse aspecto vamos deixar um pouquinho para frente, que eu queria perguntar o seguinte: como é que acontece de agora em diante? Você vai ser citado, você vai ter que ir ao Brasil prestar depoimento, a Polícia Federal vai aos Estados Unidos falar com você, tem auxílio do FBI. Como é que funciona agora o devido processo legal, ainda que teórico? Porque a gente sabe que na prática no Brasil já não é muito seguido, né? Bom, a primeira coisa que tem que acontecer agora é a citação criminal. Eu só sei das denúncias pela imprensa. Eu preciso ser formalmente citado de quais crimes eu sou acusado, né? Lembrando que eu estou há mais de 2 anos sob medidas cautelares de cancelamento de passaporte, bloqueio de conta bancária, bloqueio de rede social, etc. Medidas cautelares sem nenhum tipo de comunicação. Não fui chamado nem para depor. Eles me denunciaram por esse crime de golpe de Estado, mas nunca sequer me ouviram. A fase que passaria agora a acontecer é a fase da Mas citação criminal. deixa eu Então, abrir um parênteses aqui, pessoal, porque é o seguinte: você nunca foi sequer citado. Você nunca recebeu uma nunca, cartinha da justiça, nunca. mas Como é que já teve funciona? conta bloqueada, passaporte cancelado. Tive todas as medidas cautelares aplicadas, mas nunca tive acesso, né? O que diz da legislação internacional? Diz que quando um sujeito ou uma empresa se encontra no exterior, você tem o protocolo de HAG, né? AIA em português, que é o protocolo do qual o Brasil é signatário, que é um sistema que dá direito a indivíduos que estão em outra jurisdição deles serem notificados na forma da lei, obedecendo às normas daquela jurisdição. Então, chegaria para mim uma carta rogatória, que é esse um instrumento necessário para isso. Essa carta rogatória é enviada, é analisada por um juiz americano ou pelo Departamento de Justiça, normalmente por uma autoridade judicial americana, que verifica se aquela comunicação segue os preceitos da lei da jurisdição na qual me encontro. Né? Isso uma questão muito interessante, eu não quero adiantar aqui defesa, mas eu, em momento algum, me encontrei sob a jurisdição brasileira. Em todos os momentos eu me encontrei sob a jurisdição americana. Então, vai haver esse conflito jurisdicional nesse caso. Mas eles têm que me notificar. É um processo que eles não gostam de fazer, porque quando é feita essa notificação, eu tenho que receber cópia integral do processo, a autoridade americana tem que receber cópia integral do processo, e a partir daí, uma vez que eu saiba formalmente que eu estou sendo acusado de um crime e o que consta exatamente nesse crime, eu apresento uma defesa, e aí eu vou apresentar as minhas testemunhas e por aí vai. Eu acho que vai ser um processo bastante demorado, o processo de citação criminal no meu caso. Embora eu esteja em local certo e sabido, eles vão ter que passar isso pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e a procuradora, no caso a Attorney General aqui, né, que nos Estados Unidos a Attorney General é ao mesmo tempo Procuradora-Geral da República, Ministro da Justiça e Advogada-Geral da União. A Pam Bondi, ela é muito criteriosa. Então, esse tipo de carta rogatória, quando passar pela mão da Pam Bondi e do time dela, vai ser analisado com bastante critério. Vale lembrar, Eduardo, que hoje, há 30 minutos atrás, um pouco antes de nós entrarmos na live, o Donald Trump demitiu todos os procuradores do Departamento de Justiça da era Biden. 100%, estão todos na rua. Então, dizendo que o que havia acontecido é que o Departamento de Justiça tinha se transformado, tinha se politizado demais e que ele precisava recobrar a confiança no Departamento de Justiça. Então, eu sei que no Brasil as pessoas podem estar vivendo um momento sombrio e pensarem que estão vivendo um momento sombrio, mas eu digo para vocês que aqui nos Estados Unidos nós já vivemos esse momento sombrio e hoje a gente está vendo a luz. Né? Então, eu só acho que 2027, só a demissão do Paulo Gonet, da turma dele debaixo da PGR, que participou dessa perseguição política, é pouco. Eu acho que a gente tem que agir com menos misericórdia em 2027. E dias melhores virão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por acaso, o vídeo que eu estava assistindo o seu, e vou rasgar uma seda aqui, para mim, não é nem a melhor, é uma das poucas fontes que a gente tem vindo do noticiário americano que a gente pode confiar, né, em português, é do seu canal, tá, do Paulo Figueiredo. Então, para minha audiência, faça igual a mim, se inscreva no canal dele, ele também tem no Locals,
tá? O Paulo já era para ele ser Locals não, milionário. Locals está bloqueado no Brasil. Tá, Mas é? as pessoas Ixi. podem entrar em www.paulofigueiredoshow.com. Locals está bloqueado no Brasil só por enquanto. Ah, Amanhã teremos novidades a respeito desse assunto, não dá para falar ainda. mas de qualquer maneira, né? O Paulo era para estar milionário, né? Era a Ah, maior não, eu acho que audiência. Locals foi desbloqueado no Brasil. Eu acho que o Locals Foi? foi desbloqueado no Brasil, Eu perdão. não sei, eu não sei. Locals foi desbloqueado no Brasil. Eu até tenho uma conta no Loucos, mas eu confesso que eu não sigo tanto, não. Vejo mais o teu canal, acompanho mais o teu canal do YouTube. Mas enfim. E aí, no seu vídeo, você estava falando de algo super interessante. Você estava traçando um paralelo, e aí eu queria que você entrasse nos detalhes disso daí, para explicar para nossa audiência sobre os paralelos que existem entre a sanção que o Trump deu ao juiz do Tribunal Penal Internacional, o porquê que ele fez isso, o juiz que decretou a prisão do Benjamin Netanyahu, por qual motivo técnico o Trump fez isso. E aí eu vou entrar com uma outra pergunta aqui. Se isso se enquadraria numa sanção para a autoridade brasileira que pediu colaboração com a FBI para escutar você. Porque você já recebeu uma chamada telefônica do FBI. E isso, até onde eu sei, não está dentro do devido processo legal. O devido processo legal demanda uma citação e depois uma carta rogatória. Ou seja, não seriam nesses dois casos a justiça tentando bypassar a jurisdição americana? Seria, e na verdade, o caso que você está citando é o caso do Karen Cann, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Né? O Donald Trump, na semana passada, incluiu ele e outros indivíduos que estão sob análise no que se chama de sanção OFAC. Né? Sanção OFAC é porque OFAC é a sigla do Office of Foreign Assets Control, que é o escritório de controle de ativos no exterior, que é o órgão do governo americano que aplica esse tipo de sanção. Então, o que aconteceu foi que o Trump emitiu uma ordem executiva para o promotor, a contraparte, não do Alexandre de Moraes, mas do Paulo Gonet, do Tribunal Penal Internacional. E o que ele alegou foi que o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, Criminal Internacional, ele estava sendo utilizado politicamente para perseguir indivíduos, inclusive dentro dos Estados Unidos, bypassando os caminhos legais que existem dentro do país, como, por exemplo, esses que eu citei aqui, de carta rogatória e o devido processo legal. E o Trump entendeu isso como uma violação da soberania nacional americana e até um perigo para a soberania nacional americana. E ele colocou esse indivíduo dentro da lista do OFAC, né, no que se chama de SDN List, que é a lista dos Specially Designated Nationals. Algumas pessoas chamam também de Blocked Person List, né, que é a lista dos indivíduos com designação especial, que são pessoas que passam a sofrer sanções financeiras. Para as pessoas não confundirem, né, Eduardo, existe uma sanção específica, que é a sanção do cancelamento dos vistos. As pessoas às vezes confundem com passaporte. Não. Os Estados Unidos cancelam vistos de entrada de indivíduos como forma de sanção, mas a forma mais grave de sanção que os Estados Unidos têm é a entrada nessa STN List do OFAC, que faz o bloqueio dos ativos financeiros dos indivíduos no exterior. Uhum. Isso daí, você acha que cabe, por exemplo, esse tipo de medida às autoridades brasileiras? Eu vou ler aqui uma notícia agora da CNN, né? Porque na democracia relativa, nem sempre você pode dar opinião. Então é bom você ler da grande imprensa. Tem uma notícia que traz aqui da CNN de hoje. Defesa de Felipe Martins leva suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora comandado por Trump, a defesa de Felipe Martins entrou com 2 ações na justiça para que seja apurada uma suspeita de fraude envolvendo seu nome no sistema de entrada e saída de estrangeiros no país. Se ficar comprovada aqui a cooperação de autoridades brasileiras numa inserção falsa do Felipe Martins nos sistemas migratórios do CBP, isso pode ser caso para a sanção OFAC que você está falando aí? Aí entra numa categoria pior, porque no caso disso você tem um crime contra a segurança nacional americana, inclusive. E aí você está falando de, em vez de meras sanções, né, você está falando de um processo penal nos Estados Unidos
com direito a mandados de prisão e mandados de captura internacional, inclusão em lista da Interpol e por aí vai. É um caso mais grave do que o caso especificamente do OFAC. A lista do OFAC, normalmente, ela é reservada para indivíduos que violem direitos humanos ou representem alguma ameaça à democracia americana. No caso, o entendimento que eu tenho apresentado nas reuniões que eu tenho tido, e eu sei que você sempre é muito cuidadoso, Eduardo, para de não participar e não pedir sanções especificamente a agentes públicos brasileiros pela tua posição como deputado, mas eu pessoalmente tenho defendido nas minhas reuniões a tese de que o Alexandre já cumpre todos os critérios para fazer parte da lista de sanção da OFAC. Então, esses pedidos devem começar a acontecer nos próximos dias, e a partir daí é uma decisão do Conselheiro de Segurança Nacional do presidente incluir ou não um indivíduo nas sanções OFAC. E é interessante que basta a vontade do presidente ou do Conselheiro de Segurança Nacional, né? No caso, o conselheiro Mike Waltz. Basta a vontade dele para a inclusão na lista das sanções OFAC, desde que, obviamente, você atenda aos critérios legais. A gente tem preparado um material bastante denso para mostrar sistematicamente como o Alexandre se enquadra nesses requisitos. A partir daí, a decisão vai ficar com o presidente Trump. E aí eu vou colocar mais uma pitadinha em cima disso daí, que é o seguinte: o canal do YouTube Ancapso deu ontem, né, que o Alexandre de Moraes estaria se desfazendo dos seus ativos que ele tem no BTG nos Estados Unidos, né? Então, não sei exatamente o que ele poderia ter, mas enfim, através do BTG, ativos do Alexandre de Moraes estariam investidos nos Estados Unidos. E segundo o site, né, o canal Ancapso, eu só vi lá, mas mais uma vez, não estou duvidando da credibilidade deles ou qualquer coisa que o seja, mas eu só vi lá. E lá eles estavam falando que o Alexandre de Moraes estaria se desfazendo dos seus ativos nos Estados Unidos. Adianta a pessoa se desfazer dos ativos para não ser alcançada numa eventual sanção OFAC? O que acontece com a pessoa quando ela é sancionada dessa maneira aí, com essas sanções? Bom, eu faço a mesma ressalva que você fez. Eu até gosto do canal do Ancapso, tem umas coisas divertidas lá. Eu gosto das ideias dele, gosto da forma como ele coloca as coisas, mas ele está citando uma fonte pessoal dele, então que a gente não tem capacidade de verificar se é verdadeiro ou não. Uma coisa que dá para a gente confirmar, e essa eu vi num relatório de levantamento de bens aqui nos Estados Unidos, é que no caso, por exemplo, do ministro Barroso, todo mundo sabe que ele tem um apartamento aqui em Key Biscayne, na região de Miami, mais especificamente no nome de uma offshore, que o manager é o filho dele, Bernardo. Então, são informações que essas a gente sabe que existem, e o apartamento foi colocado à venda no mercado, foi essa informação que eu recebi. Em tese, tanto no caso do Alexandre como no caso do ministro Barroso ou de qualquer outra autoridade, isso não faz absolutamente nenhuma diferença, porque quando você é colocado na lista do STN, nessa lista de Special Designated Nationals, a lista de pessoas bloqueadas, basicamente o que acontece é que a sua vida financeira inteira implode, tá? Você tem o que acontece, né? Todos os bancos precisam de acesso ao sistema financeiro internacional para fazer transações internacionais. Isso vale para qualquer um, cartão de crédito, até o crediário do Magalu. Eles precisam de acesso ao sistema financeiro internacional. Quando o sujeito é colocado nessa lista, significa que ninguém que faça negócio com essas empresas pode estar nessa lista de SN. Então, na prática, por medo do que se chama de secondary sanctions, né, que são as sanções secundárias, os bancos, as entidades financeiras, imediatamente e automaticamente cancelam as contas bancárias e cartões de crédito de qualquer indivíduo que estejam nessa SDN list. Então, o que acontece no dia que o Alexandre, se Deus quiser, entrar na lista do SDN?
ele vai receber uma cartinha do Santander, do BTG, ou de quem quer que seja, dizendo que ele tem X horas para que o compliance do banco está encerrando a conta dele e que ele tem X horas para receber um cheque administrativo e buscar o cheque administrativo. Isso vale para qualquer um. A decisão é feita pela matriz internacional do banco. Alguns bancos muito pequenininhos, que ele possa ter conta em paraísos fiscais, etc., etc., podem optar por... Existem bancos muito pequenininhos que não encerram contas de SN, de indivíduos na lista de SN. Mas aí o que acontece? O dinheiro do sujeito fica preso. Digamos que ele tenha dinheiro, sei lá, numa BVI, na British Virgin Islands, Ilhas Virgens Britânicas. Digamos que ele tenha dinheiro lá. Esse dinheiro fica automaticamente preso porque ele não pode mais acessar o sistema de transferência internacional chamado SWIFT. Então ele fica desligado do SWIFT e deixa de poder acessar o sistema financeiro internacional. Isso também acontece muitas vezes com parentes que tenham mistura patrimonial, automaticamente. Então, se a mulher tem um grande escritório de advocacia que tem muitos clientes, ela fica impedida de haver comunicação patrimonial entre eles, ou ela também sofre sanção secundária. A mesma coisa acontece para empresas que têm um negócio com esse indivíduo. Então, na prática, o sujeito vira um leproso. Ele deixa de poder fazer negócio com qualquer um, ele deixa de ter acesso ao sistema financeiro internacional. Vai restar, se Deus quiser, ao Alexandre, Bitcoin e dinheiro debaixo do colchão. Pô, Bitcoin tá na boa, cara. Eu curto cripto aí, eu tô cada vez mais interessado no assunto. Aí, o Alexandre, que não gosta de cripto, etc., etc., vai começar a gostar bastante, vai ficar... as criptos serão as queridinhas dele. Uhum. E ainda nessa mesma seara de assunto... Na prática, Eduardo, só para dizer, o que acontece é que todo mundo se descola do indivíduo, ele se torna tão leproso, tão radioativo, que ele é isolado e E quem faz negócio com ele também toma Parece sanção? aqueles versículos da Bíblia onde um profeta aparece e diz assim: os cães vão lamber as suas feridas na sarjeta. É isso que vai acontecer com Alexandre de Moraes. Os cães vão lamber as feridas dele na sarjeta. Quem faz negócios com essas pessoas sancionadas também sofre a sanção? Secondary section list, imediatamente. Então, se tiver negócios em família, tiver negócios, enfim... Imediatamente sancionado. E aí eu vou falar o seguinte... Não adianta. Olha só, a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é melhor você ser enviado para Papuda. A pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é ele entrar no OFAC list. Porque não há devido processo legal para retirar o nome. Entende? Ele vai ter que torcer para um próximo presidente democrata ganhar e olhar para a cara dele e falar assim: gostei de você, vou te tirar da lista. Na prática é difícil. Bem difícil. Eu gostei mais da comparação do Ebola. Acho mais apropriada. Né? É mais fácil você se curar de Ebola. Porque o Ebola, se você pega Ebola, as pessoas pelo menos atendem o telefone quando você liga. Quando você está na lista OFAC, as pessoas não querem ser nem vistas falando no telefone com você. Você se torna mais contagioso do que um sujeito com Ebola. Então não é só o visto que perde, é o congelamento. Fica inacessível do sistema financeiro mundial. Isso. Pesado. Digamos assim, que quando a gente está falando em etapas de sanções, o cancelamento dos vistos seria uma primeira etapa e as sanções OFAC são a segunda etapa, mas as sanções OFAC são mais bomba atômica, enquanto o visto é um tiro de 12. Um deputado que sempre recebe a gente quando a gente vai no Congresso norte-americano é o Chris Smith. Chris Smith está... Eu não sei exatamente, acho que foi em 82 ou 83, ele entrou lá, nós não éramos nem nascidos, e desde então ele vem sendo reeleito. É o deputado mais longevo em atividade no Congresso dos Estados Unidos. E ele teve uma participação muito grande em 2016 na extensão da lei chamada Lei Magnitsky, que, salvo engano, foi criada, me ajuda aí, em 2012, se não 2012, 2009. Mas, enfim... Sim, 2012. O que fala essa Lei Magnitsky? Por vezes você fala muito sobre ela, etc., mas o que ela traz? Porque quando você pensa na sanção OFAC, que depende só do Waltz hoje, né, do National Security Council ou do Trump que seja, qual é a diferença que tem de uma sanção OFAC para uma aplicação dessa lei Magnitsky?
Desculpa, fechei o áudio aqui. A lei Magnitsky, né, o que se chama de Magnitsky Act, o nome é por causa do Sergei Magnitsky, que foi um cara que Russo? denunciou um esquema gigantesco de corrupção na Rússia. Então, você tem a lei Magnitsky 2012 e, se eu não me engano, em 2016, que é essa lei do que o Chris Smith estava falando, acho que é de 2016. E basicamente o que a lei Magnitsky faz é que ela regula a possibilidade do presidente utilizar sanções OFAC para violações de direitos humanos e corrupção e atos ilícitos de indivíduos. Então, ela é a lei que dá ao presidente o poder de utilizar as sanções OFAC para esse tipo de coisa. Então, uma coisa é a lei e a outra coisa é o instrumento que é feito através desse Office of Foreign Assets, que é o OFAC. De 0 a 10, qual a chance que você acha que o Alexandre de Moraes pode tomar uma sanção dessa, seja através de OFAC, seja através de lei Magnitsky? De 0 a 10, tudo que o Alexandre de Moraes já fez, fora do devido processo legal, as matérias da Folha que o Glenn Greenwald deu publicidade, a briga dele com o Elon Musk, com o banimento do X e congelamento de parte dos ativos da Starlink. Você acredita que é viável esse tipo de coisa acontecer? Eu diria que, em termos de cancelamento de visto, a gente está falando de uma chance de 0 a 10 de 8. E nesse momento eu ainda vou ser cauteloso em relação às sanções OFAC, vou dizer que a gente está com 60% de chance, ou seja, de 0 a 10, 6. Cauteloso, É mais 60%. provável que aconteça do que não aconteça. Né? É isso que 60% significa. É mais provável de que ele receba essas sanções do que ele não receba. E eu digo isso com confiança nas inúmeras reuniões que eu venho fazendo e que você vem fazendo também. Você pode dizer que você ouviu esse tipo de coisa sendo ventilada aqui nos Estados Unidos de forma bastante muito liberal. Agora, é uma questão de... O Trump estava até esse momento muito... Está ainda muito envolvido com a questão de Rússia, Ucrânia, Hamas, Panamá, etc, etc. E não é que o Brasil não está na lista de prioridades, mas é que a gente tem que lembrar que nós temos 28 dias de Donald Trump presidente. Né? Não parece isso ainda, mas nós temos 28 dias apenas de Trump presidente. Então ele está lidando com 5 coisas ao mesmo tempo, que seriam 5 coisas gigantescas para ele lidar, que um presidente normalmente lidaria com uma só. Né? E com sucesso em todas elas. Então, de fato, a gente tem visto uma Casa Branca assoberbada um governo que ainda não está com todas as posições compostas. Uma das coisas que a gente viu, você testemunhou, é quantas posições que ainda não foram nomeadas. Né? Isso daí ele ainda tá, por mais que ele tenha experiência do primeiro mandato dele, é difícil você achar as pessoas certas para colocar nos lugares certos, né? Tem alguns pontos chaves que não basta a pessoa ter a qualificação técnica, você tem que conhecer ela, você tem que saber o pensamento político dela, para ter ali o mínimo de confiança de como é que ela vai agir quando ela tiver o poder da caneta. Então ainda está realmente faltando muito preenchimento desses espaços, mas em que pese isso, a gente já conseguiu ir no Congresso Nacional, agora não só na Câmara dos Deputados, a gente também foi ao Senado, onde tem uma maioria republicana agora, né? Quando a gente fala em republicano, é do Partido Republicano, é da direita. Fomos também no State Department, obviamente a gente não fala 100%, né, com quem que a gente encontra lá e etc., mas a gente pode dizer que agora a gente tem canais abertos, não só na Câmara, mas também no Senado e dentro do Poder Executivo lá, dentro da administração Donald Trump. E a gente realmente espera que com o preenchimento desses outros cargos, a gente vai ter ainda uma força-tarefa ainda maior. Porque, por exemplo, né, quando a gente saiu do State Department, a gente estava falando muito de USAID, né, NED, Atlantic Council, e ainda não se sabe a dimensão do estrago que foi feito com o dinheiro do contribuinte norte-americano na destinação desse tipo de recursos para militância progressista, para militância esquerdista, né? Tem a Opera Trans na Colômbia, tem, enfim, vários outros casos, tem no Peru, tem na Sérvia, e também a gente espera que vá ter no Brasil. E uma das coisas, e eu não vou falar qual foi a autoridade que falou, mas que eu ouvi,
nessas reuniões que a gente fez semana passada, é que se houver $1 do dinheiro do pagador de impostos norte-americano vindo para algum tribunal, alguma ONG, alguma autoridade do Brasil, vai ser feito, né, uma devassa para cima dessa pessoa para saber exatamente como é que foi gasto esse dinheiro, né? Aí confere aí, ou eu estou falando alguma mentira aí, Paulo? Essa questão toda de Não, USAID. não, isso é uma coisa que as pessoas talvez ainda não tenham, uma caixa preta que as pessoas não tenham entendido, né? Mas, na verdade, quando nós começamos a ver que as similaridades entre a política brasileira e a política americana eram muito grandes, todo mundo começou a levantar uma suspeita, falou assim, pô, mas por que, caramba, Trump ganha nos Estados Unidos, Bolsonaro ganha no Brasil? Aí você tem, poxa, uma resposta do sistema de censura nos Estados Unidos e uma censura no Brasil. Aí você começa a ter a história de discurso de ódio, ameaça à democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Aí você tem uma eleição duvidosa que acaba com uma censura de um monte de gente, o próprio perfil do Trump foi censurado, e conseguem tirar o Trump da presidência com uma eleição duvidosa. Aí as pessoas vão lá e entram na justiça para tentar explicar aquelas inconsistências eleitorais, a justiça finge que não houve. Aí no Brasil, 2 anos depois, de novo, censura das pessoas, eu fui uma grande vítima disso, você tem uma eleição absolutamente duvidosa, e aí você tem pessoas que um tribunal que não escuta as reclamações das pessoas a respeito do seu processo eleitoral. Aí você tem a imprensa de um lado agindo de um jeito, a imprensa do outro agindo igual. Aí você tem o 6 de janeiro nos Estados Unidos e um 8 de janeiro no Brasil, quase idêntico nos seus aspectos de pessoas infiltradas que nunca foram condenadas inexplicavelmente, forças de segurança pública que não agiram da forma como deveriam agir, evidências, fitas, né, gravações que foram apagadas, como as do Flávio Dino, coisas muito parecidas aconteceram aqui nos Estados Unidos. E você vai olhando e vai olhando todas as similaridades, eu poderia continuar aqui por tempos e tempos falando das similaridades, você vai olhando e falando, pô, mas como pode ser tão igual? Né? E aí a gente vai descobrindo que não é só no Brasil. Eu passei essa semana, depois daquela reunião que a gente fez aqui na sexta-feira, eu passei essa semana estudando a política albanesa. Albanesa, onde a gente vai... Leste europeu, né? Leste europeu. Você fala assim, porra, Paulo Figueiredo, por que a Albânia? Né? Se você for analisar, a política albanesa também tem um candidato de direita, né? Tem um candidato da esquerda do Jorge Soros. A Albânia é um dos países onde o Jorge Soros mais enfia dinheiro, como no Brasil. E você tem um outro candidato, que é um candidato apoiado pelo Trump, que está, nesse momento, também sofrendo perseguição política através de tribunal, inelegível, preso e por aí vai. Aí você olha e fala assim, mas porra, como é que pode ser tão similar? E aí você vai vendo que é tão similar porque a estratégia que foi utilizada no Brasil, que foi utilizada na Albânia, que foi utilizada em outros países, é a mesma estratégia que foi utilizada dentro dos Estados Unidos. O mesmo grupo que conseguiu se livrar do Donald Trump utilizando instrumentos dessa perseguição jurídica, né? Trump quase ficou inelegível, Bolsonaro está inelegível, Trump quase foi preso, Bolsonaro está aí com a ameaça de 38 anos de prisão. Todas essa estratégia, ela foi não só bolada dentro dos Estados Unidos, a estratégia de transformar a direita em ameaça à democracia e o discurso de direita como discurso de ódio e a informação passada pelos jornalistas de esquerda, de direita, como desinformação, tudo isso não só foi parido dentro dos Estados Unidos do ponto de vista ideológico, como foi financiado pela administração Biden no mundo inteiro, através de instrumentos como a USAID, os seus programas, como seus programas o do National Endowment for Democracy é um deles, o NED, mas você tem o CEPS também, o centro dele de promoção de sistemas eleitorais, as reformas do judiciário, e claro, também o apoio de bilionários como Jorge Soros e por aí vai, tudo isso nasceu dentro dos Estados Unidos.
De forma que eu afirmo de forma categórica, seguindo aqui o que disse o Mike Benz, o ex-funcionário do Departamento de Estado, que você repostou e o seu pai repostaram outro dia, alguém que eu já acompanho há bastante tempo e que nós tivemos aí o privilégio de conversar pessoalmente, longamente com ele, eu diria de forma categórica. Se não fosse a interferência americana, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. O que aconteceu no Brasil em 2022 e o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 não foi orgânico, não foi parte da democracia. Agora, eu estou falando essa coisa toda para também tem que dar um lado positivo para as pessoas. Todo mundo olhava e falava: quem é o chefe do Alexandre? Como pode o Alexandre poder fazer todas essas coisas? Hoje nós sabemos. O Alexandre fazia todas essas coisas porque ele tinha o suporte da administração Biden. Ele tinha o suporte financeiro dos Estados Unidos, com milhões e milhões, ou pelo menos 200 milhões de reais colocados no Brasil em programas dessa natureza, que enriqueceu muita gente, que criou um verdadeiro complexo industrial da censura. Essa onda na qual o Alexandre surfou, esta onda acabou. O Trump cortou todo o dinheiro da USAID, todo o dinheiro desses programas. E não só isso, como, prestem atenção, tem certas coisas que são chave no noticiário global que as pessoas têm que prestar atenção. A primeira delas a gente já falou aqui. Vejam o que o Trump fez com o promotor do Tribunal Penal Internacional. A segunda coisa que eu falo para as pessoas prestarem atenção é: ouçam na íntegra ou leiam na íntegra, usem chat GPT para traduzir, seja o que for. Leiam na íntegra o discurso, eu li uma boa parte no meu programa de hoje, leiam na íntegra o discurso do J.D. Vance na Câmara de Segurança na Europa, na Alemanha, na sexta-feira, se eu não me engano. Vejam esse discurso. Tá no meu YouTube aí, legendado. Tá totalmente legendado no seu YouTube, maravilhoso. Porque ele determina quais vão ser as diretrizes da política externa americana. E o que diz o J.D. Vance, e aqui eu talvez esteja parafraseando, mas ele diz quase que isso. Ele diz assim: com o mesmo desespero que a administração Biden trabalhou para censurar os discursos de oposição em vários países, a administração Trump vai trabalhar com o mesmo desespero para garantir a liberdade de expressão nesse país. Então, tudo aquilo que o Biden teve como, que o Alexandre teve como ajuda, agora ele tem como adversário. E eu adianto às pessoas que estão em casa que nós veremos um pouco disso acontecendo nos próximos dias. Não pensem que não vai ter volta para esses abusos que estão acontecendo. E volto a dizer, o Estadão não, a Folha de São Paulo acabou dando uma notícia que a gente não queria que estivesse se tornando pública, mas uma vez que se tornou, eu vou comentar. Eles foram avisados. Eles foram avisados que essa linha do indiciamento era uma linha que não poderia ser cruzada. Essa linha foi cruzada. E agora vem as consequências. O Paulo é que está falando, hein? Mas é realmente é uma situação que sempre que o Alexandre de Moraes ele fica encurralado, etc., ou tem alguma notícia negativa, como por exemplo aquelas matérias do Glenn Greenwald, etc., ele acaba dobrando a aposta, né? É sempre a maneira que ele utiliza para tentar se safar dessas situações. Só que agora ele está lidando com um inimigo que pode trucar, pode levar esse truco aí para 6, para 9, para 12. E eu também eu confesso, por tudo que eu escuto nas reuniões que a gente faz, né? Por tudo que a gente tem ouvido falar com a nova administração Trump, eu diria que é factível e a perda do visto e a sanção também é algo que eu diria também, eu concordo, que é mais provável do que improvável de acontecer. Vamos ver aí o decorrer dos dias, mas eu também estou esperançoso por novas notícias, né? Não desejo a maldade para ninguém, mas determinadas pessoas elas só vão conseguir ter um freio, já que elas não têm um freio moral e não têm um freio legal, né? Elas vão ter que ter um freio físico, né? E aí eu estou falando aqui com relação ao que os Estados Unidos pode fazer com relação a essas autoridades brasileiras que estão abusando do poder já faz um bom tempo, né? O freio, como a gente estava dizendo aqui, de lei Magnitsky, sanções OFAC, né? Congelamento de conta bancária, de patrimônio, enfim, e todo esse tipo de coisa. Eu vou direcionando aqui para o final, Paulo, antes de passar para você, falar que eu estou aqui nos Estados Unidos para participar do CPEC. Fico muito honrado de mais uma vez poder representar os brasileiros e levar a voz das pessoas que não têm voz
ao maior encontro de conservadores do mundo, que ocorre desde 1973 com o Ronald Reagan. Então, eu vou ter a oportunidade de sexta-feira palestrar no CIPEC e quarta-feira, amanhã, estou pegando um voo para participar de uma mesa redonda também, junto com outras autoridades estrangeiras, para falar um pouquinho desse complexo industrial de censura. É correto o termo? Os Estados Unidos está tratando assim, complexo industrial de censura, esse é o caso da USAID, né? E trazer para eles a perspectiva daquilo que está acontecendo no Brasil. Porque nos Estados Unidos, ao que parece, né, a lição que os abusadores brasileiros aprenderam com os norte-americanos foi que os americanos demoraram muito para fazer acontecer o impedimento do Trump de concorrer às eleições. E aqui no Brasil, eles não pretendem cometer esse, entre aspas, mesmo erro cometido pelos norte-americanos. É por isso que eles estão acelerando, eles estão trabalhando nas férias, eles estão tentando dar nó em pingo d'água para relacionar de alguma maneira Bolsonaro a esse golpe de Estado. Foi dado o all-in nessa questão do golpe de Estado, porque, se não me engano, o processo das joias foi arquivado, né, dos presentes sauditas foi arquivado, depois, principalmente do acordo do TCU, em que fala basicamente se o Lula pode ter um relógio do Jacques Chirac, por que o Bolsonaro não pode ter um relógio do Mohammed bin Salman? E o caso das vacinas vai para a primeira instância e não vai dar em nada, né? Até chegar em qualquer condenação que seja, já vai ter prescrito. Então, eles estão dando o all-in, jogando todas as fichas nesse caso do golpe de Estado. Então, eu vou fazer essa denúncia aqui nos Estados Unidos também, lembrando que pelo CIPEC sempre passa ali o Donald Trump. Então, o mesmo palco que eu vou ocupar, depois será ocupado pelo Donald Trump. Ano passado, eu tive o privilégio de falar entre o presidente Javier Milei e o então candidato Donald Trump. E onde o Trump vai, ainda mais num evento desse, vai vários, né? Vão vários ministros, assessores, pessoas que têm acesso a ele. Na última vez, inclusive, o Paulo estava comigo também, a gente estava lá com o Jason Miller nos levou a ter contato com o Trump, e vamos ver se dessa vez a gente consegue repetir isso daí. Então, dessa maneira que eu me despeço e abro aí para o Paulo Figueiredo fazer as considerações finais. A consideração final que eu tenho para fazer é a seguinte: vocês ouviram aqui eu dizendo que se não fosse o Joe Biden, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente está numa sociedade bastante globalizada, onde o peso dos Estados Unidos são gigantescos. Quase que a única pessoa que vem tratando isso como prioridade é você, Eduardo. Então eu quero fazer uma justiça aqui a você, porque você tem sido... tem outros deputados que merecem também ser citados como grandes parceiros, mas o número um, aquele que foi e é reconhecido como a linha de frente nesse... Eu não vou usar o termo articulação, talvez articulação seja um bom termo, nessa articulação internacional, nesse diálogo internacional entre conservadores, é você. Então, a população, o seu eleitor, tem que dar muito valor a isso. Nós, do Brasil inteiro, temos que agradecer, inclusive, aos eleitores de São Paulo, aos mais de 700 mil eleitores de São Paulo que votaram você, mais de 700 mil, não é isso? Que votaram em você na última eleição. Porque são esses eleitores que permitem que o Brasil tenha, de fato, um embaixador. Muita gente fez chacota quando você ia ser embaixador, e eu sempre disse que teria sido um grande embaixador. E ainda digo mais, se você tivesse sido nosso embaixador naquele momento, nós não teríamos... o que aconteceu não teria acontecido. Teria sido neutralizado. Então, vocês que estão em casa, eu acho que é devido aqui o reconhecimento ao trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito pelo bem do Brasil. Eu tenho enorme esperança de que, assim como os Estados Unidos foram um agente negativo para a democracia brasileira em 2022, que em 2026, ou até 2026, os Estados Unidos voltem a ser o farol da liberdade do mundo, como sempre foram desde a sua fundação. Então, agradeçam o fato de que vocês têm um deputado que fazem isso, e nós do Brasil inteiro, que não somos de São Paulo, temos que agradecer ao povo de São Paulo pelo fato de ter eleito o deputado Eduardo Bolsonaro. Caso contrário, nós não teríamos isso aqui. Então, eu faço questão, Eduardo, de falar isso, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, já está viajando de novo. Eu falo, meu filho, é aqui que a gente está ganhando a guerra.
É que eu queria que não tivesse presença, que você pudesse ficar aqui de forma definitiva. Lamento pela Heloísa, pela sua família linda, que eu sei que Eu já ia você falar abre isso. mão de. Eu falei, vai para os Estados Unidos, vai viajar, vai ver o Mickey. Eu falei, vocês não sabem o desenrole que eu tenho que ter dentro de casa para fazer essas viagens aqui. E ó, é gostosinho viajar quase 15 horas de Brasília para chegar até Washington. Vocês não sabem como, né? Ainda mais ter um E voo as nossas bonzão. viagens em Washington não são maravilhosas, não. A gente não Cara, consegue almoçar, a gente só não tem conhece almoço. gabinete, só conhece. A gente vive à base de café, um frio insuportável, neve, porra, a gente andando na rua, não é, ninguém fica em um hotel 5 estrelas maravilhoso, não é perrengue e trabalho. Tem dia que a gente não consegue postar na rede social porque não consegue respirar. Na viagem da pós, a minha mulher, e a Heloísa estava com você também, a minha mulher estava comigo, ela falou assim, não quero ir mais para Washington com você, porque você não almoça, você não sabe quando é que você vai comer, você não tem nada. Eu falei, esse é o normal. Então, eu sei que Uma amiga você minha, abre mão, você tem 2 filhos pequenos em casa, assim como eu tenho também, que a gente tem que abrir mão muitas vezes para seguir nessas missões, mas é por um bem maior, né? Uhum. E tinha um amigo meu americano que ele até falou: Eduardo, você vai trazer a tua esposa pro inauguration? Você tem certeza? Porque assim, não é um evento bacana, é tudo bloqueado, é tudo com a rua fechada, vocês vão ter que andar na rua, vocês vão passar frio, etc. Enfim, mas valeu muito a pena. E eu finalizo aqui dizendo até de um post meu que virou matéria de jornal, né? Quando eu falei que eu era muito mais importante nos Estados Unidos do que no Brasil. E aí eu faço um esclarecimento. É porque, modéstia à parte, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando agora, estou falando aqui da cidade de Orlando, de eu pernoito, para amanhã de manhã tocar a viagem e completar a viagem até Washington. Mas aqui, pelo fato de eu ser, né, filho do presidente Bolsonaro e também ter tido muita presença já aqui nos Estados Unidos, as portas se abrem. E essas portas se abrirem não é algo tão simples de acontecer. Eu sempre relembro um fato que ficou muito marcante, ficou muito evidenciado, foi ano passado, quando a gente veio numa comitiva de uns 12 a 15 parlamentares aqui no Congresso dos Estados Unidos. Queríamos falar com 2 deputados federais e não conseguimos. No entanto, falamos com o assessor de um deles. Então você veja só, uma delegação de 15 deputados federais do Brasil chegou aqui para ter uma reunião com um certo deputado federal e não fomos atendidos, acabamos falando com o assessor deles. Então, essa abertura de porta é o que me faz ser muito especial aqui nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, muitas das vezes eu vou ser um parlamentar dentre os 513, né, para fazer um projeto de lei, um requerimento de informação, ou às vezes até um instrumento desses, né, de parlamentar, que eu posso fazer de maneira remota aqui do exterior. Então, é só fazer esse esclarecimento e agradecer a todo mundo que sempre apoiou o nosso trabalho. Eu já A vi gente só você está falar, começando. eu já vi você falar no CIPEC, acho que pelo menos 3 vezes, essa é a quarta vez, não é? Eu tenho que contar, mas eu acho que um, dois. Se não for a quarta, é a terceira vez. Mas acho que é a quarta vez. É a quarta vez. É a quarta vez. Eu estava lá todas as vezes que você falou. As pessoas não têm ideia da honra que é ter um brasileiro falando no palco do CIPEC. Isso deveria ser um motivo, para mim, vale muito mais do que estatueta de Globo de Ouro, de não sei lá das quantas, de filmes de ditadura. Nós estarmos no palco, através da sua presença, nós estarmos no palco do evento conservador mais importante do mundo. E não só isso. Não só estamos no palco, como você levou ao Brasil uma edição desse evento que já deixou uma marca muito grande. Vamos ter uma agora em agosto, se eu não me engano, não é isso? Em agosto estaremos em Manaus. Estamos para fechar a data certinha agora, mas em agosto em Manaus. É muita honra. Então as pessoas têm que dar o devido valor. Antes de conhecer o Eduardo, eu achava que ele era marrento. Depois eu descobri que ele não é marrento, que ele é modesto demais. Isso é motivo de marra, é motivo de tirar onda, assim. E parabéns a você, Eduardo. Você tem sido um tremendo guerreiro. A única coisa que a gente tem de divergência é que eu ainda quero que você seja presidente. Se não der para ser na eleição de 2026, em breve. Aí, falar só para finalizar. Tá uma situação que acabou de acontecer comigo no voo agora, né? Você estava falando da questão de humildade, marrento, etc. Levantei-me para sair do voo, né? Vou da Gol agora para Orlando. E aí uma senhora gentilmente me pediu uma foto. Aí eu fui, tinha uma pessoa entre nós, né? Eu pedi licença no corredor do avião, fiquei do lado dela, bati uma foto.
E o cara que me deu passagem, a pessoa que me deu passagem, ela olhou assim e falou: Nossa, nem vi que esse demônio estava aqui. Aí ele chegou, por isso que o ar estava pesado, que não sei o quê. E aí ele veio e me pede uma foto, mas eu queria bater uma foto com você mesmo assim. Aí eu falei, pô, amiga, não precisa não, cara. Não vou te dar esse incômodo não. Bate a foto não. Precisa bater a foto não. E aí ele começou a me rasgar. Aí eu fiquei bravo. Aí dei no meio dele também. Trocamos farpa. Depois eu falei, nossa, o que que eu tô falando pra essa pessoa aqui, sabe? Tem senhora aqui do lado, enfim. E saímos do voo. Coisa rara de acontecer, que dificilmente a pessoa fala alguma coisa na tua frente. Né? Eu fiquei assim, poxa, esse cara aí tá, pelo menos ele tá falando na frente. Normalmente a pessoa ela passa 20 metros, aí vira para trás e fascista. Nas raras vezes em que acontece. Continuei andando, indo lá para pegar minha mala, para passar pela imigração, parei no banheiro. Quem é que para no banheiro junto comigo? O cara. Aí ele usa o mictório, uns 3 mictórios para o lado. Eu estava numa chamada telefônica, falei, cara, não vou nem ligar, né? Para minha opinião dessas pessoas se equipara à opinião de um bêbado da rua, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu estou lavando a mão, ele se aproxima e volta a falar comigo, mas de uma maneira educada. E aí eu já me adianto e falo para ele, eu falo, cara, não se estressa com isso não, cara. Esquece esse negócio aí que a gente trocou farpa. Toca a tua vida, tá se estressando aí, de repente tem outras coisas mais importantes para tratar. Aí ele, não, não, não. E aí ele veio e começou a conversar comigo. No final, ele estava me explicando por que que a primeira vez que ele votou no Lula foi em 2022, né? Ele falou que parentes dele faleceram durante a pandemia. Ele viu vídeos do meu pai durante a pandemia que ele não gostou, e isso moveu ele a votar no Lula nessa última oportunidade. E começou a mostrar um monte de foto dele de manifestação, fora Lula, fora PT, bandeira do Brasil, etc. E no final a gente acabou tirando uma foto, né? E eu muito abertamente falando com ele, olha, eu quero aproveitar essa experiência que eu estou tendo contigo, que eu quero saber o porquê que você votou no Lula. E aí ele falou essa questão toda da pandemia, né? Mas você veja só que interessante, se você for humilde, realmente você tiver com os ouvidos abertos a ouvir as outras pessoas, eu acho que essa é uma qualidade que toda autoridade pública deveria ter. Afinal de contas, né, o público são as pessoas que pagam o nosso salário e a gente está no serviço público para servir a população. Como é que isso daí me levou a ter uma boa percepção, né? Uma reflexão de, olha, realmente, o que que a gente não pode fazer enquanto pessoa pública? Olha o que que a esquerda utilizou para pegar um voto que provavelmente seria do Bolsonaro em 2022, mas virou do Lula. Né? Quer complementar, Paulo? Se tivesse menos cabelo ainda e tivesse no aeroporto de Roma, talvez esse rapaz amanhã acordasse recebendo 6 carros da Polícia Federal na casa dele. É. Graças a Deus não será o caso. Né? Mas é isso aí. Pois é. Paulo, ó, obrigado mais uma vez. Acho que foi esclarecedor sobre muito do que está acontecendo nessa relação Brasil-Estados Unidos e também com relação a essa denúncia do golpe de Estado da Disneylândia. Né? Deus quiser, essa semana virá com melhores notícias para os brasileiros de bem. Amém.